O ano era 2009. Real Madrid dava aula dentro das quatro linhas com um elenco que contava com monstros do calibre de Higuaín, Marcelo e Cristiano Ronaldo. Esse time era tão letal que tinha no seu currículo a marca de 17 jogos de invencibilidade e carregava consigo aquela áurea de monstro, sanguinário e invencível, algo bem próximo do Tony Ferguson. Não, não é Tony Ferguson de 2023, esse Tony Ferguson de 2017. E com a confiança nas alturas, o monstro a ser batido caminhava para um confronto direto com seu arqui-inimigo, o temido Barcelona. Time forte, com bagagem, e que ainda por cima contou com aquele que muitos julgam como o maior de todos os tempos, Lionel Messi. Mas por conta dos últimos resultados, o time merengue sabia que tinha potencial, não só para vencer, mas para convencer todo o público da sua superioridade sobre o time catalão. Real Madrid só esqueceu de um detalhe. O problema para o resultado da partida não era um homem de 1,68 que corria desenfreado dentro de campo, pelo contrário. O perigo real estava na beira do campo, dentro da cabeça de um semi-coroa de quase 40 anos chamado Pep Guardiola. Histórias dizem que na noite anterior, depois de rever milhares de vezes o estilo único do Real, Guardiola ligou para Messi e disse qual seria a nova posição para ele assumir na partida do dia seguinte. Nascia ali a posição que ficou mundialmente conhecida por falso 9 e que rendeu ao Barça a vitória por 6-2 na casa do adversário que até então era tido como o time mais temido do mundo. Esse fato, que aconteceu há mais de 10 anos e que está registrado na história do futebol, nos ensina que quando você é o rei, um alvo é colocado nas suas costas, sua cabeça é colocada a prêmio, e cada um dos seus movimentos é estudado detalhadamente por seus adversários, e que a estratégia que parecia infalível na luta anterior, talvez seja justamente a que vai te custar a vitória na luta seguinte. Estou comparando um dos maiores gênios do futebol com o cara que acha uma boa ideia trocar porrada com o duplo campeão do maior evento de trocação do mundo? Não. É claro que não. Tô dizendo que o Rio não é essa pereba que estão falando por aí e que se ele tomar como exemplo os adversários anteriores do Poatan, ele pode sim deixar uma lembrança amarga na nossa cabeça na luta principal do UFC 300. E nesse vídeo eu quero enumerar 3 motivos pelo qual Jamahal Hill pode chocar o mundo dia 11 de abril e se tornar novamente campeão do maior evento de MMA do mundo. Antes de mais nada é bom eu deixar claro que esse vídeo é 100% informativo e não tem nada a ver com a minha torcida. No dia da luta serei Poatan desde criancinha. Mas vamos aos fatos. Em primeiro lugar, Hill é canhoto. E se você já acompanha as lutas do Poatan, deve saber que uma de suas armas principais é o chute na panturrilha. É um chute rápido e sutil, que para quem está assistindo do sofá da sala não parece grandes coisas, mas que quando acerta a perna do adversário causa um incômodo tão forte que atrapalha toda a mobilidade do lutador. Então aquele lutador que se movimenta com leveza como o Adesanya precisa ficar mais estático, e aquele lutador que se movimenta sem padrões definidos como o Prohaska precisa limitar o movimento. E uma vez que a movimentação está comprometida, qualquer ser humano normal vira um alvo fácil para um dos maiores strikes que o Brasil já produziu. Mas se esse chute na panturrilha é tão letal, por que os outros adversários não procuraram se defender? E por que Jamahal Hill pode conseguir fazer isso? Bom, vamos com calma. Os adversários do golpe de mão de pedra tentaram se defender, mas a maestria e o estilo único dele fazem esse trabalho quase impossível. Porque diferente do chute tradicional, onde a pessoa gira o pé de apoio, o quadril e até o tronco para desferir o chute, Poatan faz isso sem colocar giro nenhum, fazendo com que a saída do chute seja quase imperceptível e deixando ainda mais difícil uma defesa possível. O grande problema aqui é que Hill é canhoto, e esse simples detalhe dá para ele uma vantagem logística gigantesca para a defesa desses chutes, porque a perna que o Poatan está acostumado a castigar agora se encontra no lado oposto da base, fazendo com que o brasileiro precise pensar em outra forma de explorar esse recurso, ou se arrisque dando chutes por dentro da perna de um canhoto. O segundo ponto é que Hill é um nocauteador nato e já mandou caras do calibre de Johnny Walker para a lona depois de um soco. Para casar com essa mão pesada, adicione a essa equação que Hill é o lutador que mais tem chance de nocautear Poatan com um golpe singular. Porque Adesanya é conhecido pela técnica Prohaska, é conhecido pela imprevisibilidade e o Strickland. Bom,
Eu ainda não tenho um veredito definido sobre esse cara, mas vocês me entenderam. O ponto é que o brasileiro foi atingido com golpes limpos pelo peso meio pesado, prorrasca, e conseguiu resistir. Se esse mesmo golpe for desferido por Hill, existe a chance do norte-americano nocautear. Vale lembrar que não estamos falando de qualquer um. É o ex-campeão incontestável do UFC que já deixou outras feras estiradas do octógono. O último ponto é que o genjutsu do Poatan pode não funcionar. E para explicar o que isso significa, eu preciso falar aqui do que o Poatan é capaz. Ele foi duplo campeão do maior evento de trocação do mundo. Entrou no UFC com apenas 4 lutas como profissional. Na sua luta de estreia no maior evento de MMA do mundo, nocauteou com uma joelhada voadora 2 lutas depois que ele estava pegando o maluco do Strickland, que na época era o 5º melhor peso médio do mundo, e finalizou o serviço com um nocaute pornográfico no primeiro round. Na luta seguinte, bateu aquela que, disparadamente, é o 2º melhor peso médio da história, também por nocaute, e 2 lutas depois, com só 6 lutas na organização, se tornava duplo campeonato dessa brincadeira, também por nocaute. Depois de apresentar o currículo desse monstro, eu faço uma pergunta. Em uma luta de MMA, onde você pode levar para o chão? Parece uma boa ideia trocar porrada com esse cara? Definitivamente não é. E é aqui que entra a genialidade de campeão. Ele sabe que qualquer ser humano que tenha o mínimo de senso de preservação não vai achar uma boa ideia sair na mão com ele dentro do octógono e que se ele mostrar todo o arsenal que possui logo no início da luta, vai confirmar as expectativas do adversário e fazer com que ele busque a luta agarrada. Para evitar esse tipo de situação, Poatan usa o que os fãs de Naruto conhecem por genjutsu. Eu não conhecia a definição correta desse termo até ver o próprio Adesanya falando que o Poatan usava. Aí fui pesquisar e vi que se encaixa perfeitamente com o que o brasileiro faz. Genjutsu é uma espécie de ilusão. É você fazer o adversário achar que a luta está acontecendo de um jeito, quando na verdade ela está acontecendo de outro, e assim como no anime, ao invés do Poatan tacar o Belal Mohamed na mesa e mostrar que é um striker superior, ele propositalmente começa a luta mais devagar, telegrafando os próprios golpes e com um pouco menos de precisão. Isso faz com que os adversários que até 2 minutos atrás estavam com receio de trocar porrada franca com ele, recebam pensamentos do tipo, eu esperava coisa melhor, dou conta de vencer esse cara em pé. A luta continua nesse ritmo por um momento, e quando o adversário pensa que está levando a melhor, o pombo sem asa encontra a cabeça dele. E aí, amigo, é caixão e vela preta. Se você é fã de luta, com toda certeza você acha essa estratégia genial, e até meio fantasiosa, inclusive. Mas quem falou isso foi o próprio Adesanya no seu canal do YouTube. O ponto é que se eu tenho acesso a essa informação, com toda certeza a equipe do Rio também tem, e se forem inteligentes o bastante, estão nesse exato momento convencendo o cara a não dar uma de louco e querer mostrar para o brasileiro. E aí mora o perigo. Rio já não se expõe à toa em ocasiões normais. Será mesmo que vai resolver fazer isso justamente contra um nocauteador do calibre do Poatan? Tenho minhas dúvidas. O que eu posso fazer agora é torcer para que tudo der certo para o nosso campeão, que Rio se convença de que é uma boa ideia trocar mão com ele, que tenha a perna castigada pelo brasileiro e que os deuses do octógono sejam verde e amarelo do dia 11 de abril. Comenta aqui embaixo se você também tem um pé atrás com o Jamahal Hill, ou se para você ele é serviço dado e vai cair no primeiro cruzado do Mão de Pedra. Também não esquece de se inscrever nesse canal para ficar recebendo notícias duvidosas sobre o mundo da luta, e eu espero você em uma próxima oportunidade.